Bom dia, queridos irmãos, amados de Jesus, discípulos, servos fiéis, eternos em Cristo. Que seja um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Trago uma palavra de reflexão nesta manhã de segunda-feira, para que possamos assim nos estruturar, nos adequar ainda mais e de melhor qualidade como servos, como instrumentos de Deus nessa terra. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, da instituição dos diáconos. Diz o texto: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Este período marcante, inicial, inaugural da igreja, onde, havendo já uma transição de uma igreja que estava iniciando, tínhamos os apóstolos e tinham já os seus seguidores, seus discípulos. E aqui vemos um grupo de apóstolos que, com o crescimento da igreja, eles começaram a ter dificuldades a ponto de começarem a haver reclamações quanto à distribuição de esmolas, servir nas mesas. E aí que se surge este nome, Estevão, dentre os 7, um número bastante expressivo, importante na cultura judaica. Os apóstolos, então, ali determinam que se escolham 7 homens qualificados, de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. A igreja, assim como Cristo padeceu da forma como padeceu e foi necessário, sabemos que já havia os escritos, a determinação de Deus de que o Cristo haveria de padecer para que tivéssemos vida. E aqui havia uma necessidade de continuidade, de qualificação de pessoas que ministrassem a palavra, pessoas que cuidassem dos serviços, da organização da igreja, da estrutura da igreja, da liturgia, de toda a parte de cuidado que uma igreja, um organismo vivo, desses detalhes que são muitos.
Assim como Cristo, o seu ministério, veja bem, o ministério de Cristo foram apenas de 3 anos, mas o que é um calendário de 3 anos para nós, quando Deus está dirigindo, quando Deus qualifica alguém, independente do período longo ou curto, Deus chama, capacita e qualifica. Estevão teve também um ministério, ele tipificou Cristo, ele também, seu ministério foi de 1 ano. Vejam bem, já um homem que já servia, que já trabalhava, mas o seu ministério marcante foi praticamente de 1 ano. E Estevão, um improvável, porque diante ali já da separação dos apóstolos para viver exclusivamente para a meditação da palavra, dos estudos, da parte espiritual, era necessário que algumas pessoas, homens, mulheres, começassem a receber seus encargos, responsabilidades. E Estevão recebe esta unção, essa bênção, a ponto de, se compararmos o seu ministério de apenas 1 ano com alguns apóstolos, o ministério de Estevão diaconal foi marcante para a igreja. Está aqui em Atos dos Apóstolos. Improvável quando nós temos um grupo, como era na época dos 12, um grupo forte de apóstolos, e você vira após e você acaba se comparando, sim. Estevão, ele era um homem diferenciado, porque Deus o separou. Deus chama, escolhe, capacita, qualifica e faz a vontade dele. Não são citados aqui proporcionalmente os outros diáconos que foram separados, como marca aqui o ministério de Estevão. Não, Estevão foi diferenciado. O mais importante é que cada um de nós temos que nos preocupar. O que é preocupar? Não é preocupação, ansiedade. Não. Preocupar. Nos preparar. Trabalhar. Estudar. Meditar. Servir à mesa. Estevão não foi aqui separado como um apóstolo. Estevão não foi separado aqui como um pastor, um evangelista, um profeta, não. Foi como um diácono. Mas olha a vida de Estevão, um homem que, segundo os registros da Bíblia, assim como Moisés, teve que colocar um véu sobre o seu rosto ali, que o brilho de Deus era tão grande, assim acontece com Estevão, o diácono Estevão. A presença de Deus era tão notória na vida dele, que diz aqui, por ocasião da sua morte, né, que ali ele, cheio de unção, cheio da glória de Deus, os seus acusadores, aqueles que estavam ali presentes, as pessoas, as testemunhas, viram o seu rosto ali, comparando-se como se de um anjo, um brilho, né? Diz o versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio
fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aleluia! Inocência, confiança, alegria em saber que, independente daquilo que se espera, ainda que de repente uma tragédia, uma catástrofe possa vir a acontecer, a nossa vida está segura, firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Estevão era um dos helenistas. Estevão, assim, antecedeu a Paulo. As acusações contra Estevão, pelo menos 3 acusações muito sérias, infundadas. Estevão era um apologista. O que ele fala de ensinamentos bíblicos foram ali os seus algozes deturpando, distorcendo aquilo que era uma verdade. Ele fala acerca do templo. Ele já tinha revelação do templo, como Cristo também iniciou, dizendo ali que em 3 dias ele derrubaria e reconstruiria o templo. Estevão já tinha essa visão. Estevão já sabia, já tinha a revelação de que as leis morais, cerimoniais, todas essas eram apenas algo que Deus iniciou, preparou para um povo que não tinha lei, que não tinha regras. E todas as festas, todo cerimonialismo, tudo isso eram sombras daquilo que viria a ser perfeito. Então ali as acusações contra Estevão, chamando ele de blasfemo, chamando ele de uma pessoa que era um revolucionário, que queria mudar, que ignorava Moisés, que ignorava Yahvé, que falava mal do templo. Ali acusaram injustamente. E um julgamento ali até indevido, assim como foi o Cristo. Apedrejaram Estevão até a morte. A sua defesa foi feita, o seu testemunho foi aceito por Deus, não pelos homens, pelos seus acusadores. Mas com certeza Estevão marca nesse período tão curto a vida de muitas pessoas, uma delas o apóstolo Paulo, que estava presente ali por ocasião do apedrejamento de Estevão. O nome dele, pelo significado em grego, o nome de Estevão tem um significado muito maravilhoso, de coroa. E eu queria dizer para você, eu não sei quem estará ouvindo, quem dará importância a essa breve e singela homenagem a Deus e a você, que independente do nome que você tenha, tem uma coroa de honra, de glória, ainda que o mundo não aceite, ainda que o mundo nos ache desqualificados, improváveis líderes, pessoas meramente comuns, ministérios, de repente, que alguém diga simplesmente um diácono para servir uma mesa. Deus é que sabe, Deus é que sabe
da tua vida, da nossa vida, do que Ele tem para fazer. Então, que você tome posse da palavra de Deus, assim como Estevão assumiu a responsabilidade, não titubeou, não renegou, não negligenciou aquilo que ele recebeu do Cristo. Da mesma forma que nós recebemos esta revelação do Cristo habitando em nós, sendo templos do Espírito Santo. Que o Senhor lhe dê nesta semana um renovo, um fortalecimento. Que Deus te abençoe poderosamente. E você, como um rosto, como de um anjo, com o significado que no teu nome, Deus é que sabe. Ele que te chama pelo nome e diz que você tem um significado, um nome de coroa, honra, glória preparada para nós. Foi o que Jesus fez. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Amo vocês, amo a todos em Cristo Jesus. Que o Senhor continue nos unindo nesse amor. Fiquem na paz. Um ótimo dia em Cristo.